Bom dia a todos, bem-vindos à casa do Senhor. Deus está no seu santo templo. Vamos continuar este culto tendo esta certeza, esta consciência da presença de Deus, para que nós possamos receber a mensagem que Deus tem para nós nesta manhã. Vocês já sabem, a passagem é a mesma, né? Colossenses 2, de 8 a 23. E como nós temos feito, vamos reler essa passagem com a intenção de memorizá-la o mais extensamente possível. Então diz assim a palavra de Deus: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, Senhor, agora te rogamos que Tu proclames a Tua palavra aos nossos corações, às nossas mentes, e nos conceda, Senhor, a graça do entendimento e da compreensão dela, e toda a plenitude de fé para crermos nela
e sermos transformados por ela. Concede-nos, pois, Pai, todas as bênçãos da leitura, da audição e meditação na Tua palavra. Nesta hora nós te rogamos e intercedemos, Pai, em favor dos nossos irmãos que estão enfermos com diversas enfermidades, particularmente com a Covid, e que estão em tratamento, estão sofrendo os sintomas e as consequências dessa enfermidade. Te suplicamos, Pai, que Tu leves e derrames sobre eles a Tua paz, a fé em Ti, no Teu socorro, no Teu livramento, para que estejam tranquilos no meio das enfermidades. Te suplicamos pela restauração, pela cura, e te pedimos, ó Senhor, que Tu sustentes a fé de cada um, a fim de que estejam confiantes em Ti. Te suplicamos em favor daqueles que estão de férias, para que onde estejam gozem da Tua segurança e da alegria que só Tu podes conceder aos nossos corações. Te rogamos, Pai, em favor desta nação e de todo o Seu povo, no meio de toda essa pandemia. E te rogamos também que Tu nos concedas, ó Pai, um governo segundo a Tua vontade nas eleições deste ano. Também te suplicamos em favor da reunião do presbitério no próximo mês e da reunião do Supremo Concílio no meio do ano. Pai Celeste, olha para todas as nossas necessidades, ó Senhor, e contempla com favor o Teu povo. Perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Só para recordar, nós estamos nestes domingos meditando na palavra de Deus a respeito da luta do cristão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele está conclamando os colossenses a uma luta contra o mal que está ameaçando aquela igreja e já contaminando a vida de muitos crentes. Nós lemos aqui que o apóstolo está perplexo diante do que já aconteceu. Ele diz assim, no versículo 20 e 21, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Ou seja, os crentes já estavam praticando os ensinos da heresia, os ensinos dos falsos mestres, dos falsos evangelistas. A igreja já estava contaminada. Naquele tempo, as notícias não corriam com a mesma velocidade de hoje. Quando Paulo ficou sabendo da ameaça na igreja de Colossos, eles já estavam praticando a heresia, já tinham sido contaminados.
E então, essa carta, os irmãos já perceberam que ela foi toda escrita para combater esse perigo, essa heresia, fazer com que os crentes voltassem à verdadeira fé em Jesus Cristo, e é por isso que ele apresenta a pessoa e a obra de Cristo com tanta ênfase, chamando os crentes novamente à fé em Cristo, à dependência de Cristo somente, para que eles possam desprezar todas essas coisas, muitas delas supersticiosas, que estavam sendo ensinadas na igreja. Então, os irmãos percebam que a nossa luta, não sendo contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Contudo, esse poder das trevas, ele se manifesta através de pessoas que nos perseguem, que nos oprimem, que procuram nos desviar da verdadeira fé e do verdadeiro evangelho. É por isso que, no princípio dessa passagem, ele diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Ou seja, era um perigo que se manifestava materialmente, fisicamente, através de pessoas, de ensinos, de coisas, mas era uma ameaça das trevas, uma ameaça do mal para destruir aquela igreja. E eu tenho mostrado para os irmãos que nós hoje, na igreja de Jesus Cristo, no mundo hoje, existe a mesma ameaça. E eu tenho sido testemunha durante o meu pastorado de que esse inimigo, essa ameaça, ela tem destruído a fé, a vida espiritual de um número incontável de pessoas. Há alguns anos atrás, dezenas e dezenas de igrejas foram divididas por um falso evangelho, por um falso ensino. E de lá para cá, essa heresia tem contaminado, tem envolvido, tem enredado um número cada vez maior de pessoas, de tal maneira que igrejas inteiras foram pervertidas, foram desencaminhadas. E isso está aumentando, e nós sabemos pelas Escrituras que vai chegar a um ponto em que talvez a maioria dos crentes apostate da fé, abandone a verdadeira fé, seguindo após esses falsos mestres. Porque a Bíblia fala da grande apostasia que virá pouco antes da volta de Cristo. E essa apostasia, ela será levada a efeito justamente pela heresia, pelo falso ensino.
e vão ficar unicamente aqueles que são verdadeiramente crentes, que são os eleitos, que são os santos de Deus. E nessa luta que estamos travando contra o mal, nós lutamos contra uma realidade que nós estamos chamando de falsa espiritualidade. É disso que nós vamos falar nesta manhã. E essa falsa espiritualidade, ela nos apresenta também um falso Deus, um falso evangelho, um falso Cristo e um falso Espírito Santo. Aqui, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo está nos dando algumas indicações de como essa heresia ela funciona e do que ela é constituída, e também nós podemos perceber qual é a sua origem. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por que Paulo está se referindo a essas coisas? Porque isso fazia parte do ensino, do falso ensino, dos mestres heréticos, dos mestres que estavam ensinando um outro evangelho. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele também combate esse falso evangelho, que ele chama de outro evangelho. E lá na carta aos Gálatas, ele também fica perplexo, porque os Gálatas estavam passando do conhecimento de Cristo, do evangelho da graça de Deus em Cristo, para um outro evangelho. E ele estava dizendo que aquele outro evangelho estava vindo de pessoas que estavam perturbando a igreja. E lá para os Gálatas ele escreve assim: se alguém vier pregar para vocês um outro evangelho, mesmo que seja um anjo vindo da parte de Deus, que essa pessoa seja anátema, ou seja, seja amaldiçoada. E eram esses mesmos mestres, pregadores itinerantes, que estavam aqui perturbando a igreja de Colossos. E a espiritualidade que eles estavam ensinando tinha a ver com comida, com bebida, com guarda de dias de festa, lua nova, sábados. E também, olhem aí, no versículo 20, que nós lemos agora há pouco, fala de ordenanças. Não manuseis isto, versículo 21, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Ou seja, coisas relacionadas com a vida material. É uma espiritualidade falsa que envolve as coisas que nós fazemos no dia a dia. Essa é uma espiritualidade legalista.
daquelas coisas que pode e que não pode fazer. Isso é legalismo. Essas atividades envolvem o corpo e se refere a uma questão de contaminação religiosa, contaminação cerimonial. Por que as pessoas não podem comer isso, não podem beber aquilo, não podem tocar em alguma coisa, manusear? É para não contaminar. Faz parte de um ritual, de um cerimonial de purificação. Isso existe em todas as religiões, sem exceção. Inclusive no judaísmo do Antigo Testamento. Os irmãos sabem disso. Nós temos nos livros do Antigo Testamento, especialmente em Levítico, uma série de ordenanças com relação a animais puros e animais imundos, animais que se podiam comer e que não se podiam comer, coisas que podiam contaminar alguém se fosse tocada, se fosse manuseada. Mas aqui Paulo está dizendo que essas coisas eram apenas sombras daquilo que estava por vir. O problema é que, na época de Paulo e de lá para cá até hoje, os falsos mestres, os falsos evangelistas continuam tentando seduzir os crentes para se envolverem com essas práticas. Vamos pensar no que se refere, por exemplo, à comida e bebida. Quando Jesus estava sobre a terra, ele foi confrontado pelos judeus, especialmente pelos fariseus, a respeito dessa questão. E então, os judeus chegaram para Jesus Cristo e o criticaram, porque os seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, sem praticar o ritual da purificação, que os judeus praticam até hoje, e os muçulmanos também. Então, há todo um cerimonial, há todo um ritual de purificação para comer, por exemplo. Tem que lavar as mãos de uma certa maneira, não sei quantas vezes. E isso com relação à comida. Há várias outras cerimônias de purificação para fazer isso ou aquilo. E aí Jesus Cristo, então, ele virou para os judeus que o estavam questionando e disse para eles o seguinte: olha, aquilo que entra no homem, aquilo que o homem come ou bebe, não pode contaminá-lo, porque não entra no coração, mas desce para o ventre e sai para lugar escuso. Ou seja, os fariseus, os saduceus, os sumos sacerdotes, eles tinham todo esse cuidado com relação à lei, eles eram legalistas, e criticavam todas as pessoas que não se comportavam como eles.
Eles achavam que todo mundo tinha que seguir as mesmas regras que eles ministravam. E é por isso que eles criticaram Jesus Cristo, pelos discípulos estarem comendo sem lavar as mãos. Era um legalismo ritualístico que Jesus condenou. Jesus disse para eles, usando aqui um raciocínio lógico, que o que a pessoa come ou bebe não entra no coração. Portanto, não pode contaminar espiritualmente ninguém. Entra e sai. E Marcos, que narrou esse episódio, ele conclui dizendo o seguinte: e assim considerou ele puros todos os alimentos. Deus quis que Marcos escrevesse essa conclusão para nós sabermos que todos os alimentos são puros, são permitidos. Com exceção, é claro, quando uma pessoa está passando por uma enfermidade e tem uma restrição médica, tem que obedecer a uma dieta e não pode comer ou beber determinadas coisas. Isso aí é outra coisa. Mas fazer restrição religiosa de comida ou bebida, isso é legalismo. Jesus condenou isso, porque isso não contamina o coração. Uma outra coisa que a Bíblia nos mostra com relação a isso, é naquele episódio em que Pedro estava com fome, lá em Jope, na beira do mar, e ele subiu ao eirado da casa para orar e teve um êxtase, ele teve uma visão. Nessa visão, baixava do céu um lençol cheio de animais de todos os tipos, quadrúpedes, répteis, enfim, animais limpos e imundos também. Então veio uma voz do céu dizendo: Pedro, mata e come. E Pedro responde: de jeito nenhum, Senhor, eu jamais comi qualquer coisa comum ou imunda. E aí Deus respondeu: não chames coisa comum ou imunda aquilo que o Senhor santificou, aquilo que o Senhor purificou. Isso aconteceu por 3 vezes. Por que Pedro teve essa visão? Porque Deus o estava preparando para entrar na casa de Cornélio, lá em Cesareia, para inclusive comer e beber com Cornélio e sua família. Deus tinha prometido para Cornélio que Cornélio iria ouvir a palavra de Deus através do apóstolo Pedro. Mas se Deus não tivesse dado aquela visão para Pedro, Pedro jamais teria entrado na casa de Cornélio, porque para os judeus, os gentios são imundos, e a comida e a bebida dos gentios também eram imundas para o judeu. E quando Pedro recebeu os emissários de Cornélio, ele entendeu a visão.
E isso também nos mostra, irmãos, que aquilo que era considerado imundo, que não se podia comer, tocar, beber, segundo a lei do Antigo Testamento, eram apenas sombras daquilo que haveria de vir. Quando Jesus Cristo veio como realidade de todas essas coisas, então tudo aquilo que era cerimonial, que era simplesmente ritualístico, religioso, caiu por terra. Hoje, nós somos julgados por várias denominações por causa da maneira como nós praticamos o Evangelho, da maneira como nós obedecemos à palavra de Deus. E eu tenho conhecido dentro da igreja presbiteriana, nesses anos, muitos crentes que ainda evitam determinadas coisas por causa desse tipo de ensino. Então nós temos dentro da igreja muitos crentes que até hoje, e eu não sei ainda por quanto tempo, não comem determinados pratos, por exemplo, galinha ao molho pardo ou chouriço, por causa do sangue. É uma dependência cerimonial de um ensino que não tem mais valor perante as Escrituras, porque Jesus considerou puros todos os alimentos. Eu sou do tempo em que, para muita gente, era pecado o crente andar de bicicleta. Não sei se vocês ouviram falar sobre isso, mas isso era uma coisa condenável. Andar de bicicleta era uma coisa condenável, um pecadão. E muito mais pecado ainda era ver televisão. Eu não sei se hoje isso ainda existe, mas no meio do movimento pentecostal, praticamente todas as novidades que surgiam eram condenadas. O rádio era condenado, era pecado ouvir rádio. Depois era pecado assistir televisão. Também era pecado ouvir músicas que não fossem evangélicas. E era pecado jogar futebol. Era pecado usar joias, usar cosméticos. Era pecado usar barba. E em algumas denominações, até hoje, isso é pecado. Usar barba é pecado. Eu tive uma ovelha de uma congregação que ela não aceitava a Santa Ceia das mãos do reverendo Ludgero, por causa da barba dele. Igreja presbiteriana. Jogar bola era pecado, mas eu jogava futebol de salão toda semana com um pastor pentecostal.
que proibia os crentes da igreja dele de jogar bola. Ele dizia que era pecado. Mas toda semana ele jogava bola no meu time. Então, essas ordenanças, geralmente elas são usadas por pastores que querem dominar o rebanho. E ele ameaça o seu rebanho com essas proibições, dizendo que essas pessoas poderão ser castigadas por Deus se desobedecerem. E esse sistema legalista, ele é escravizante, porque ele é criado unicamente para que alguém possa exercer poder sobre as pessoas. O legalismo, ele hoje, além dessas coisas que eu já citei, do uso comum, ele se manifesta também de forma bastante sutil em práticas que nós usamos odiernamente nas nossas igrejas. Querem ver uma coisa? A Santa Ceia. Nós celebramos a Santa Ceia aqui e convidamos para participar dela todos quantos são membros de igrejas reconhecidamente evangélicas e estão em plena comunhão com as suas igrejas. Só que as outras denominações não fazem isso. Eu já participei de culto em igreja batista, inclusive como preletor, e eu não fui admitido à Santa Ceia. Eles não servem, porque eles não nos consideram crentes. Por quê? Porque nós batizamos crianças. E porque o nosso batismo é por aspersão. Então nós não somos crentes para eles. É por isso que eles não nos dão a Santa Ceia. Ou seja, eles nos estão julgando. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E não vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Essa questão da Santa Ceia restrita é doutrina de homens, não da palavra de Deus. Isso é legalismo. Esse legalismo também se manifesta no batismo. Porque as denominações que têm o batismo por imersão não aceitam como crentes aqueles que pertencem a igrejas cujo batismo é por aspersão. E é por isso que tem gente
abandonando as igrejas históricas e constituindo igrejas com batismos diferentes. Não sei se vocês já ouviram isso, mas existe uma denominação em que as pessoas são batizadas no chuveiro. Coloca a pessoa debaixo do chuveiro, abre o chuveiro, está batizado. E há algumas outras formas ainda mais estranhas de batismo por aí. Tem a questão de usos e costumes. Certa vez eu ouvi dizer que nós presbiterianos somos filhos do diabo, porque as nossas mulheres usam joias, usam cosméticos, cortam cabelo, usam calça comprida. Portanto, a nossa igreja, dizem eles, não tem doutrina. Se não tem doutrina, é do diabo. E eles se referem a doutrinas como as proibições de usos e costumes. Doutrinas para eles não é teologia, é prática do dia a dia. Tem também a questão do sábado, que eu já mencionei aqui para vocês, relacionado com o adventismo do sétimo dia. E também tem a questão de comer e beber, que algumas religiões restringem, como, por exemplo, os adventistas, que não comem carne de porco, não tomam café. E dizem que aqueles que fazem essas coisas são do diabo. Agora, de uma forma mais consistente, essa falsa espiritualidade, ela tem levado algumas denominações a cometer escândalos e até mesmo tragédias, constrangendo os crentes a constantes práticas de jejuns, de vigílias, de oração nos montes. E por que essas coisas são erradas? Por que eu estou mencionando essas coisas como uma falsa espiritualidade? Por causa do resultado delas. O jejum, a falta de alimentação, ela faz quebrar a imunidade da pessoa, tanto física quanto mental, e leva a pessoa a ter alucinações. Se a pessoa fica sem comer e beber durante um determinado tempo, ela começa a ter alucinações. Porque a barreira de imunidade que nós temos, que é chamado de consciência, ela cai. A pessoa começa a ter alucinações e depois vai dizer que teve visões. Porque quando a barreira de imunidade, que é a consciência, cai, o falso ensino, ele penetra no inconsciente, no subconsciente da pessoa. E o subconsciente, ele é totalmente devassável para qualquer tipo de ensinamento que você queira ministrar. E isso é usado, por exemplo, na programação neurolinguística, para cumprir a promessa deles de transformar a mente da pessoa.
Então a pessoa simplesmente ela entra em êxtase, ela viaja. E tudo que você disser a uma pessoa que está nesse estado, a sua mente aceita, porque não tem barreira para impedir. Algumas pessoas saem desse estado completamente alienadas da realidade. Algumas pessoas saem desse estado para o hospício, para o sanatório. Uma vez eu li uma estatística que diz que 50% das pessoas internadas em sanatórios, em manicômios, eram de igrejas pentecostais. Por causa dessas práticas de jejum, de vigília, de oração nos montes, onde as pessoas passam a noite inteirinha lá gritando e clamando, sem comer, sem beber, sem dormir. E muitas pessoas não têm capacidade mental para resistir a esse tipo de ataque. Isso é um ataque demoníaco. Satanás faz com que as pessoas baixem a guarda da sua mente, seguindo esses ensinos, para que os demônios possam tomar conta da mente das pessoas. E aí vem a alienação, vem a loucura, vem os distúrbios mentais. Então, nós somos julgados por não praticarmos essas coisas. E Paulo está pedindo que nós não levemos isso em consideração. Ninguém vos julgue por causa dessas coisas. Olha só. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Nós somos julgados pelos pentecostais porque não fazemos o clamor pelo sangue. O clamor pelo sangue é aquele mantra que eles recitam dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Isso se tornou tão banal que virou piada de televisão e virou uso comum entre os descrentes. Eu ouço frequentemente pessoas descrentes dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Sem nenhum temor de Deus, simplesmente aprenderam isso porque os pentecostais usam. Isso é superstição, gente. Nós sabemos que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar, mas isso jamais, a Bíblia jamais teve intenção de isso ser usado como mantra, como coisa para espantar espíritos, ou espantar o mal, espantar más notícias, como eles usam. Uma outra coisa que é muito praticada naquele meio é o ensino sobre maldição familiar.
Tudo para eles que acontece de ruim é maldição familiar, então tem que quebrar a maldição familiar. E aí fazem todo um cerimonial, todo um ritual para quebra de maldição. A Bíblia diz que Jesus Cristo se fez maldito por nós. Quando ele sofreu e morreu na cruz por nós, ele estava sofrendo a maldição que os nossos pecados mereciam. E ali na cruz, Jesus nos livrou da única maldição que pode levar uma pessoa para o inferno, que é a maldição do pecado. Quem crê em Cristo Jesus, quem aceita a Cristo como Salvador, está livre de toda maldição, não tem que quebrar maldição nenhuma. Isso é coisa de quem nunca aceitou a Cristo como Salvador, de quem acha que salvação é pelas obras. A Bíblia diz que tudo o que aconteceu com Cristo, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, foi para nos justificar do pecado e assim nós também morremos, fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo. É nova vida. É o verdadeiro evangelho, é a verdadeira espiritualidade. Bom, a segunda parte desse ensino nós vamos ver no culto vespertino, porque nós temos que falar agora da falsa espiritualidade subjetiva. Nós falamos da falsa espiritualidade que envolve o corpo, que envolve o nosso viver material, o nosso viver do dia a dia. E nós vamos falar então dessa espiritualidade subjetiva com base aqui no versículo 23. Aliás, desculpem, primeiramente o versículo 18 e 19 e depois o versículo 23. Versículo 18 e 19 diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E o versículo 23 diz: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Nós vamos ver que a falsa espiritualidade, ela produz uma piedade forçada. Então, nessa parte, nós vamos perceber que há toda uma estrutura montada por Satanás para convencer a mente das pessoas de que a espiritualidade do falso evangelho é muito melhor. Ela é muito sedutora. Ela tem realmente a capacidade de atrair, de seduzir e de enredar
as pessoas. E nós vamos ver isso com detalhes na segunda parte dessa mensagem no culto vespertino.